Senhor, com muita alegria que retornamos aqui para a transmissão de mais uma mensagem do Senhor nesse culto realizado nesta data 29 de novembro. Já estamos aí, já entrando em dezembro, e hoje nós gostaríamos de trazer uma palavra para você, querido irmão da Igreja Batista Bortolândia, tanto para você que nos escuta e nos assiste nesta noite, neste culto que prestaremos ao nosso eterno Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos falando dentro de um tema específico, o bem-estar espiritual do crente, nessa carta aos Colossenses. Estamos aqui numa sequência de mensagens. Hoje eu quero convidar você a uma leitura de Colossenses 1, de 21 a 24, e logo em seguida nós traremos uma mensagem para a edificação das nossas vidas, da Igreja do Senhor Jesus, daquele que nos escuta aí do outro lado. Talvez esteja triste, e eu tenho condições, através da palavra do Senhor, de te motivar, de dizer que você precisa ser feliz, e essa busca pela felicidade se encontra aqui nessas informações que o apóstolo Paulo traz à igreja e serve para nós nesse tempo. Colossenses 1, 21 a 24. Vamos fazer essa leitura? Acompanhe a leitura aí junto comigo aqui. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por essa leitura da palavra do Senhor, que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Quero nesta oração interceder pela vida de nossos irmãos enfermos, agradecer pela recuperação do irmão Valmir, também agradecer por demais irmãos enfermos que temos orado, o Senhor tem respondido cada oração, nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos pela vida da tua igreja de modo geral, cuida do teu povo, cada um dos teus membros, cuida dos nossos irmãos idosos, nesse período de reclusão em suas casas, continua se fortalecendo no poder da tua graça, no poder do conhecimento do Senhor, fortalecendo eles sempre, para que possam vir alegremente protegidos e guardados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando aqueles que estão fracos, para que eles possam se reerguer para a glória do Senhor. Fala conosco agora através dessa palavra e que nós possamos ser edificados por ela. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém, meu querido. Nós vamos falar nesta noite, nesta passagem bíblica, nessas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, junto a Cristo. A razão da nossa felicidade está então em estar junto a Cristo. A nossa alegria e a nossa motivação é estar junto a Cristo, tá? E é dentro dessa perspectiva que nós iremos trabalhar a mensagem desta noite. O nosso bem-estar espiritual depende então em estarmos junto a Cristo, e é isso que Paulo fala à igreja de Colossos. Estamos caminhando nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que enfrentava um sincretismo religioso, ou seja, um misto de doutrinas oriundas das mais diversas crenças pagãs. Uma mistura de doutrina bíblica com as doutrinas místicas supersticiosas. A fé, fundamento básico da estabilidade espiritual, estava sendo abalada. A igreja de Colossos estava perdendo a alegria, a sua essência, a alegria.
A tristeza estava tomando conta da alma e a paz de espírito já não era a mesma. É nesse momento que o apóstolo Paulo, mais uma vez, mostra o caminho do bem-estar espiritual deles e serve para nós nesse tempo. Era necessário um retorno à verdadeira doutrina bíblica, um giro de 360 graus, para que eles pudessem estar novamente juntos a Cristo e assim serem felizes. E como fazer isso? A pergunta é: como fazer isso? Como estar junto a Cristo num momento tão difícil da igreja? No momento onde as doutrinas místicas estavam abalando as estruturas de fé, inclusive, daqueles irmãos. Como fazer a tristeza ser banida de vez na vida desses nossos irmãos e serve para nós, nesse tempo, para a nossa edificação e para a nossa alegria em estar junto a Cristo. Então nós vamos falar dentro dessa perspectiva bíblica. Para estarmos juntos a Cristo e vivermos o bem-estar espiritual, era preciso, primeiro, versículo 21 e 22 nos dá um direcionamento. Veja o que Paulo escreve à igreja de Colossos. Antes de estarem separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Para estarmos junto a Cristo e vivermos então um bem-estar espiritual, Paulo diz: vocês precisam achegarem a Cristo. Era necessário que aqueles irmãos deixassem de dar ouvidos a terceiros e se achegassem a Cristo. Essa seria a razão da alegria deles, era o retorno à alegria plena, voltarem a Cristo, achegarem a Cristo. Nessa nova fase da vida dos colossenses, Paulo precisava relembrá-los de que eles viviam, antes de conhecerem o Evangelho de Jesus, uma vida triste. Mas agora, sim, era necessário que eles abrissem suas mentes, perturbadas por conta desses movimentos gnósticos que tentavam convencê-los a viverem separados de Cristo, tornando-se então, segundo o apóstolo Paulo, inimigos de Deus e, consequentemente, inimigos de Cristo. É preciso se achegar a Cristo, Paulo está dizendo. Olha, vocês estão sendo enganados pelos místicos, pelos gnósticos, por aqueles que se acham conhecedores da verdade, mas não são. Vocês precisam retornar. Vocês precisam se achegar a Cristo. E se vocês se achegarem a Cristo, vocês estarão bem. Vocês viverão bem. Vocês serão felizes. Tá? O pensamento dúbio deles estava então causando não apenas a separação de Cristo. Veja, pensamento dúbio é não ter certeza se cai de um lado do muro ou do outro. É andar então vivendo perigosamente. É não ter certeza das coisas. E esse pensamento dúbio deles estava então levando eles a uma separação de Cristo, como também vivendo uma má conduta. Quando você não tem certeza das coisas espirituais, você vive uma vida fora do padrão divino. Vive então de maneira que Deus não aprova, má conduta, o mau procedimento, a falsa então religiosidade. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam olhar para Cristo, vocês precisam olhar para o Evangelho, vocês precisam se juntar a Cristo. Porque se vocês continuarem dando ouvidos aos gnósticos, vocês então serão abalados e se tornarão inimigos de Cristo. E assim serão infelizes. Pensamento dúbio não serve. Então Paulo está dizendo, olha, a recomendação então é que vocês
deem um passo atrás, tá? E se reconciliem com Cristo. Se junte a Cristo, se una a Cristo, mediante então o quê? A sua morte. E se apresentem então, diz o apóstolo Paulo, santificados, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Muitas vezes é preciso retroceder em nossas más condutas. Muitas vezes é preciso retroceder nos nossos maus pensamentos. É preciso retroceder no pensamento dúbio. É preciso então voltar para Cristo, se achegar a Cristo. Se chegar a Cristo é a solução, então eles deveriam tomar essa posição. Não escutem, meus queridos, vozes estranhas. Não deem ouvidos aos falsos mestres. E esta é uma questão de vida ou morte espiritual. É uma questão de tristeza e alegria. É uma questão de contentamento e de fracasso. O teólogo Wernher de Boer é um teólogo que escreve teologia, discorre sobre teologia. Esse Wernher de Boer disse o seguinte, eu acho uma informação importante: a reconciliação, então, que era necessário se chegar a Cristo pela reconciliação, porque a maneira que eles estavam vivendo, estavam sendo inimigos de Deus. E disse assim, a reconciliação é colocar algo de volta em sua devida ordem. Era preciso que eles colocassem de volta a vida na verdadeira ordem. E isso é uma verdadeira reconciliação. Eles precisavam fazer isso. Eles precisavam voltar ao verdadeiro evangelho e, consequentemente, a chegarem a Cristo. Aí está o segredo da nossa alegria. É estarmos juntos a Cristo. O bem-estar espiritual deles dependia dessa volta a Cristo. Meus queridos irmãos, a felicidade deles e a nossa felicidade nesse contexto nosso agora real é se unir a Cristo, é se juntar a Cristo. Esse primeiro ponto que Paulo destaca é muito importante. Esse é o primeiro ponto, a chegarmos a Cristo. Não há como termos dúvidas disso. A nossa felicidade depende em estarmos juntos a Cristo. Isso foi importante para a igreja de Colossos. Nessa palavra exortativa do apóstolo Paulo, como também é conosco nesse tempo. É conosco nesse momento onde a igreja vive uma crise de identidade. Nesse momento em que a igreja vive um verdadeiro olhar fora da cruz de Cristo. Portanto, esse primeiro ponto, eu quero destacar para os irmãos, a necessidade de mim, de você, da igreja, já chegar a Cristo. O segundo destaque do apóstolo Paulo nessa carta aos Colossenses, nesse sentido de estarmos juntos a Cristo e vivermos então o bem-estar espiritual, está no versículo 23. Vamos lá? Versículo 23 que diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu, este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Segundo, se firmarem em Cristo. A nossa alegria depende disso. Mais do que estar junto a Cristo, muito mais que isso, é se firmar nele. Isso depende da felicidade do cristão. Juntos e firmes com Cristo. Paulo é claro, vocês serão bem-aventurados, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Mas claro que isso é impossível.
A nossa felicidade depende de estarmos firmados em Cristo, juntos a Ele. Quando vocês deixarem de dar ouvido aos gnósticos, aos falastrões, ouvindo o evangelho de Jesus, ouvindo o evangelho que Jesus proclamou a todos, vocês serão felizes. Paulo ainda encerra esse versículo dizendo o seguinte: este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este é o evangelho que vocês devem se apegar, agarrar e não soltar jamais. Permaneçam firmes nas promessas de Jesus e assim vocês serão bem-aventurados. Como disse o teólogo Ernest Arsby, justificados pela fé, temos a responsabilidade de continuarmos firmes, não sendo afastados pelos falsos ensinamentos. A certeza da promessa divina não dá espaço para a complacência humana. Eles são os crentes genuínos que perseveraram até o fim, e a sua fé é uma fé universal, inabalável. E ele continua, Arsby continua, o que ele está dizendo é que deve ser uma realidade essa fé em nossa vida, fé genuína. Não podemos recuar, não podemos desistir, não podemos fraquejar na fé. Ao contrário, nossa fé deve ser inabalável. O nosso bem-estar espiritual depende dessa firmeza em Cristo. Seremos felizes em meio a tantas novas doutrinas se nos firmarmos em Cristo. Terceiro ponto que Paulo destaca nesse sentido de estarmos juntos a Cristo e vivemos então o bem-estar espiritual é o versículo 24, suportarem tudo por Cristo. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O bem-estar espiritual do cristão, nesse trecho da carta aos Colossenses, é se achegar a Cristo, se firmar nele e, por fim, suportar todas as adversidades por conta dos sofrimentos do próprio Cristo Jesus e pela sua igreja. É Ele mesmo que a estabeleceu. O apóstolo Paulo disse que havia entendido o mistério ora revelado pelo Senhor e que agora se alegrava em seus sofrimentos pelos colossenses, pois se lembrava do sofrimento do próprio Senhor Jesus, as marcas em seu corpo cravado lá na cruz. E mais, Paulo diz que suportaria tudo pela igreja de Jesus Cristo. Não é fácil sofrer por outras pessoas, mas Paulo disse que se alegrava em sofrer pelos irmãos de Colossos. Ele também se alegrava por ser participante do sofrimento de Cristo, no sentido de fazer de tudo por causa do Evangelho, pois a recompensa vem, segundo Paulo, do próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo. Warren Wiersbe diz o seguinte, diz corretamente, ele afirma que o sofrimento de Cristo chegou ao fim, mas seu corpo, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. William Handstein diz o seguinte, embora Cristo não seja mais presente fisicamente no mundo, as aflições, como setas destinadas a ele, cravam-se em seus seguidores, cravam-se em nós, os sofrimentos. Assim, apesar dos sofrimentos que os servos de Cristo deverão suportar, devemos saber que vai valer a pena, pois a alegria será eterna, não passageira. Suportem tudo alegremente com Cristo, suportem tudo pela sua igreja. Vamos suportar todas as coisas por amor a Jesus Cristo e para a nossa própria alegria. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte: para estarmos juntos a Cristo e vivermos o bem-estar espiritual, será preciso primeiro achegarmos a Cristo. Disso depende a nossa felicidade. Nos acheguemos, pois, então a Cristo. Ficarmos juntos a Ele. Segundo, nos aproximarmos de Cristo.
Não nos afastarmos dele pelas novas doutrinas, mas nos aproximarmos mais de Cristo através da tua santa e bendita palavra. E terceiro, a nossa alegria depende de suportarmos tudo por Cristo. Que possamos suportar tudo por Cristo. E que Ele nos abençoe. Que Ele nos dê um domingo, um fim de domingo abençoado e uma semana repleta de alegria, porque nós nos achegamos a Ele, porque nós nos aproximamos a Ele, porque nós suportamos tudo por Ele. Que Ele nos abençoe nessa noite, que você seja edificado por essa palavra. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, que ela encontre os nossos corações propícios a vivermos verdadeiramente essa palavra. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de grandes desafios, mas semana de grande vitória. Abençoe o teu povo, esses nossos ouvintes, nossos irmãos em Cristo e toda a tua Igreja Batista Bortolândia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.